Olá, pessoal do GEAC, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? É, Normalmente entrando uma pessoa. Olha, Evelyn Ferreira, seja bem-vinda. Beijo, coisa linda. Tá, não pode me ouvir ainda. Vou conectar o áudio. Enfim, vamos iniciar, né? Aqui o que a gente está programado para hoje, né? Falar sobre o estado de sítio. Então, vamos lá. Agora sim, áudio conectado, Evelyn. Seja bem-vinda, Evelyn. Boa noite. Linda, maravilhosa, incrível. Oh, meu amor. Estamos sendo gravados, só digo isso. Mas vamos lá. Bom, hoje a reunião, a gente vai falar sobre esse. Vai ser bem breve, né? Como eu disse para vocês, a gente está fazendo essa série de reuniões agora com um horário reduzido, por assim dizer, né? Então, a gente faz uma gravação de meia hora, por assim dizer, né? Então, a gente vai falar sobre o estado de sítio, né, do Camus, e aí eu vou apresentar aqui alguns slides e também uns vídeos, né? Primeiramente, a gente parte para o slide, né? Obviamente, né? Como vocês estão vendo aí, estado de sítio, né, do Camus, uma peça de 1948, né? O esboço da apresentação, a gente vai dividir essa apresentação em quatro partes, né? A recepção do público, se é uma continuação, e a gente fala do enredo da peça, e a gente vai falar também por que a Espanha sendo escolhida para isso, e as adaptações, ok? Bom, vamos lá pela recepção do público, né? Bom, no próprio livro, né? No próprio livro do Camus, nesse livro que tem alguns enxertos sobre como a peça se deu, né? Como é que ela começou e por aí vai, fala-se que foi um fiasco. Né? Mas por que um fiasco? Porque ela teve poucas exibições, né? Quando teve presente. 1948, 27 de setembro, né? E foi até 1949, em janeiro. Então, 23 apresentações, né? Definitivamente muito pouco, por assim dizer. Ela não é uma peça do Camus, né? O Estado de Sítio não é propriamente uma obra do Camus, tipo, Camus fez, editou, roteirizou e tal. Não. Ela é um roteiro do Camus, né? Mas ela não tem a direção do Camus. Ela tem a direção do Jean-Louis Barrault, né? Que era, na época, né, um diretor de teatro muito conceituado aí, da tradição do Antoine Artaud, né? E ele era amigo do Camus, né, o Barrault, e ele decidiu chegar para o Camus e falar: olha, quero fazer alguma coisa relacionada com a questão da peste, né? É, e aí, claro, né, o Camus aceitou, né, pela amizade que os dois, né, sempre tiveram, e o Camus resolveu fazer esse estado de sítio, né, com elementos diferentes daqueles encontrados na peste, mas muito similares, né? Uh, o próprio Balrog, né, fala aqui no livro que ele considerava a praga, a peste, né, por assim dizer, uma espécie de fenômeno da salvação, mas que o próprio Camus, né, entendia, né, a peste como um símbolo do mal. Né? Então, já existe entre esses dois propriamente uma diferença, né? Uma diferença ali entre o modo que um e outro observam a figura, o símbolo da peste, né? Seja bem-vindo, Eduardo. Bom demais ter você aqui conosco. Opa, boa noite, Igor. Tudo bem? Tudo ótimo.
Bom, o que é mais complicado para a gente tentar iluminar aqui a nossa reunião e o diálogo acerca disso é que o Camus havia escrito em 1947, um ano antes, A Peste. Foi a reunião que nós tivemos anteriormente. Estava ainda muito vivo na mente das pessoas A Peste do Camus. E isso é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Quando eles vão assistir o Estado de Sítio do Jean-Louis Barrault com o Camus, parece uma continuação. Na mente de quem está assistindo, acha que é uma continuação ou que é uma história que está acontecendo em algum outro lugar. E até pode ser uma história que acontece em outro lugar, como de fato é. Né? Mas vocês já ouviram que o Camus é o autor do Estrangeiro, do Mito de Sísifo, Calígula, A Peste, O Homem Revoltado, A Queda. Mas vocês escutam que o Camus é o autor de O Estado de Sítio, né? Estado de Sítio é definitivamente a peça teatral mais deixada de lado. Porém, ela é importante para o movimento que o Camus vai fazer da transição do absurdo para a revolta, mas ela não é essencial, porque ela não é uma obra própria do Camus. Ele não pôde trabalhar no Estado de Sítio 100%. Então, por isso, a gente não tem ali todo o espírito camusiano. Né? Tem muitas coisas ali que foram atreladas pelo Barrault, que foram conversadas, rearranjadas e por aí vai. A gente deixa para reflexão, né? Obviamente aqui, uma parte do que uma parte do segundo ato propriamente dito, em que o Diego está se escondendo da peste, né? E eu vou dizer por quê, né? Que ele está se escondendo da peste, por assim dizer. E aí acontece, né? Essa parte de reflexão mesmo, em que o Diego fala, mas se a lei for o crime, né? E o juiz, que é o pai da Vitória, diz, se o crime se converte em lei, deixa de ser crime. Né? Claro que isso aqui é uma análise que o Camus faz, uma reflexão que o Camus faz, logicamente, as leis de Nuremberg, né? Em que perseguir judeus outrora, perseguir seres humanos, pudesse ser um crime, mas não naquele momento da Alemanha nazista, em que isso deixou de ser crime e tornou-se lei. Né? Então, a qualquer momento, isso pode vir a acontecer, em qualquer momento histórico, né? que isso pode acontecer, sem sombra de dúvida. Então, o Camus denuncia propriamente isso também aqui nessa reflexão. Né? Bom, e aí é o que eu disse para vocês. Estado de Sítio é uma continuação, né? Se temos a peste de 47 e agora nós temos o estado de sítio de 48, isso é uma continuação, né, de fato? Então, não é uma continuação. Ela é encenada pela primeira vez em 1948, um ano depois, né, do romance A Peste, que é considerado uma das maiores obras do Camus, né? E não é uma continuação da obra A Peste do Camus. Na Peste do Camus nós temos personagens, nós temos uma história, nós temos um cenário, nós temos um ambiente, nós temos tudo aquilo projetado. Né? E é claro, agora nós temos definitivamente algo diferente, né? Quando a gente encontra aqui no estado de sítio, quando nós observamos, por exemplo, né, que a ação se passa em Cádiz, na Espanha. Uma coisa parecida entre a peste e o estado de sítio, as duas cidades são cidades costeiras, cidades que ficam perto do mar. Né? Tem essa conotação.
As duas obras, né, por assim dizer, têm semelhanças, mas diferenciações, principalmente no seu estilo. Eu tinha dito antes para vocês na apresentação que a gente fez que A Peste ela é um romance, mas ela é tratada pelo próprio autor como uma espécie de crônica. Então, o que ocorre desse modo aqui é que o estado de sítio já não é mais considerado nem mesmo uma questão, por assim dizer, de crônica ou algo do tipo. Não, ela é considerada, né, uma obra realmente teatral, né? Só que com elementos fantasiosos. E aí eu vou explicar por quê. E aí eu acho que eu vou mostrar para vocês aqui duas adaptações muito recentes da peça, uma brasileira do Gabriel Vilela, em que a gente observa que o elemento fantasioso, o elemento de fantasia, é muito bem observado aqui. Na trama, nós observamos que em determinado momento da peça chega a peste. A peste é representada em um estado de sítio por um coronel, por um militar, cheio de condecorações, mas bastante cruel. O elemento mais interessante, por assim dizer, de um estado de sítio é que nós apresentamos essa figura como um militar, né? E sua secretária. A secretária que aparece sendo a morte. É aquela que detém os elementos para que as pessoas possam ou não viver dentro da cidade. Dentro da cidade que agora está sitiada. Ninguém pode entrar, ninguém pode sair. Por isso o nome estado de sítio, né? Propõe-se, obviamente, que se viva, né, ao arrepio da lei, através dessa nova lei que a peste irá fornecer. Aqui, a questão não está propriamente envolvida, por assim dizer, entre um elemento de doença, patologia, recuperação, cura, como se apresenta na peste, mas de desobediência jurídica. Aqueles que estiverem contra o novo regime, o novo governo, serão marcados com o símbolo da peste. Por isso, os antigos funcionários do governo anterior e aqueles que não querem morrer, por assim dizer, acabam por se tornar membros deste novo governo autoritário, desse novo governo com elementos aí nazifascistas. Esta é claramente a imagem que o Camus traz, não somente do regime nazista na Alemanha, mas também, claro, no regime italiano, no regime espanhol, no regime português, no regime grego, em todos aqueles que ainda adotavam graus de autoritarismo, né? E principalmente aí graus elevados de uma supressão da oposição e, claro, né, da questão que envolve o ato de liberdade, né, de ser oposição, de ser contra. Então, a gente verifica aqui. Na peça, a grande personagem que representa esse momento em que existia um antigo regime e agora existe algo que nós vamos pleitear como uma coisa nova, é a personagem chamada Nada.
representada por um bêbado, né, que absolutamente é considerado um nada, né, por assim dizer, no primeiro ato. No segundo ato, o nada já é um membro desse novo governo, bastante irônico, debochado, não se preocupa com absolutamente nada, nem com a chegada da peste ou da morte, ele está preocupado. E isso faz com que ele, evidentemente, torne-se um dos membros desse novo governo, né? E um dos mais cruéis nesse sentido. Nós verificamos que a ação se passa muito pelo símbolo do amor, né? O grande sentimento que se apresenta dentro da obra como uma salvação é o amor, né? A qual Vitória sente por Diego. Diego é um jovem, estudante de medicina, está extremamente preocupado com as coisas que estão acontecendo, sente-se com muito medo de tudo que está acontecendo, enquanto a sua amada Vitória está confiante, otimista, esperançosa. E ela diz, justamente porque eu te amo. Então, toda a ação nesse sentido, né, demonstra o amor como um sentimento poderoso, né, e que, de certa forma, irá contra, né, esse regime autoritário, perverso, cruel. Existe a suspensão do amor na Peste, de 1947, do Camus, quando nós observamos que os casais já não podem ter encontros como antigamente. Na ação do estado de sítio, os casais já não podem ter encontros como antigamente, porque eles são separados ou mortos. Isso é claramente uma alusão, né, ao amor na época da resistência, em que muitas pessoas foram torturadas, separadas, mortas, né? Muitos casais foram separados e por aí vai. Então, existe toda essa atmosfera presente em um estado de sítio. É claro, existe uma questão preeminente, né, que é quando pergunta-se a Camus, né, em uma crítica, por que ele escolhe a Espanha e não o leste, né, e não o leste europeu, como, por exemplo, a União Soviética ou algum outro país, né, por assim dizer. Então, nós verificamos nesse momento que o Camus escreve, né, contra o Gabriel Marcel em um texto chamado Por que a Espanha? Né? E o Camus fala em determinados momentos, né, que não preciso dizer que não aprendi a agradar ninguém ao escrever o Estado de Sítio. Quis atacar frontalmente um tipo de sociedade política que se organizou, ou se organiza, à direita ou à esquerda, de modo totalitário. Nenhum espectador de boa fé pode duvidar que esta peça toma o partido do indivíduo, da natureza humana naquilo que ela possui de mais nobre, do amor terrestre, enfim, contra as abstrações e o terror do Estado totalitário, seja russo, alemão ou espanhol. Graves doutores refletem todos os dias sobre a decadência de nossa sociedade, procurando suas razões profundas. Estas razões existem, sem dúvida, mas para as pessoas mais simples, o mal da época se define por seus efeitos e não por suas causas. Ele se chama Estado policial ou burocrático. Sua proliferação em todos os países, sob os mais diversos pretextos ideológicos, como os insultantes da segurança que lhe dão os meios mecânicos e psicológicos da repressão, cria um perigo mortal para o que há de melhor em cada um de nós. Deste ponto de vista, a sociedade política contemporânea, seja qual for seu conteúdo, é desprezível. E eu não disse nada além, por causa disso, em estado de sítio,
ser um ato de ruptura que não pretende poupar ninguém. E aí, mais na frente, né, só para a gente encerrar esse momento, o Camus fala: você se esqueceu de que as primeiras armas de guerra totalitária foram marchadas com o sangue espanhol? Você se esqueceu de que em 1936 um general rebelde conduziu, em nome de Cristo, uma tropa de mouros para lançá-los contra o governo legal da República Espanhola, fazendo triunfar uma causa injusta após inexplicáveis massacres e começando desde então uma repressão atroz que durou 10 anos e ainda não terminou. Sim, de fato, porque a Espanha, porque, como muitos outros, você perdeu a memória. Né? Isso aqui é uma resposta, obviamente, ao Gabriel Marcel, né? Justamente porque ele acredita, né? O Camus acredita que esse modelo totalitário, né, existe tanto de um lado quanto de outro. E em outro momento do texto, definitivamente para encerrar, ele diz: por isso é preciso lutar, sabendo que a tirania totalitária não se edifica sobre as virtudes dos totalitários, mas sobre as falhas dos liberais. O mundo em que vivo me repugna, mas sinto-me solidário ao homem que sofre dentro dele. Né? Então, a gente tem esse texto, né, marcado aí pela crítica, em definitivo, do Camus, né, para as situações, por qual motivo, razão, ele escolheu, né, a Espanha. Né? Bom, a gente vai falar de duas adaptações agora, né, duas adaptações de teatro. Né? A primeira delas é do Gabriel Vilela, né, que eu coloquei como grotesco, do grotesco ao fantasmagórico, né, pela possibilidade que o Gabriel traz de ampliar o que o Camus quis dizer com a obra, né, de fato, e do Dermaci Mota, né, de 2017, que é uma obra que é uma adaptação de O Estado de Sítio muito moderna, né, que traça elementos do trabalho, traça elementos vistos em 1984, traça elementos anticapitalistas. Né? A gente tem tudo isso aí na obra do Dermaci Mota. Né? Então, a gente traz primeiro aí para mostrar para vocês a do Gabriel, né, do Gabriel Vilela, que teve aí no Sesc, lá de São Paulo. Né? Então, a gente vai mostrar para vocês aqui uma pequena parte de uma reportagem, né? Deixa eu só colocar aqui, que saiu no G1, né, justamente sobre a obra que estava sendo evidenciada. Né? Deixa eu só botar o sharing. Três presenças fortes assim nesse espetáculo, que é a peste, a morte e o nada. O nada, na verdade, seria o alter ego do autor, é isso? É um personagem que exerce um pouco essa função de um pouco de narrador e alguém que comenta também as passagens, né, da trama. Eu sou um bêbado ridicularizado por todos vocês, porque eu sou livre para desprezar as coisas e vomitar nas honrarias. Mas não se coloca numa posição isenta, também interfere. Então ele tem essa voz niilista, anarquista, que é a própria voz do Camus. Eu queria dar um aviso. É um aviso gratuito depois destes fogos de artifício. Enquanto vocês fazem as suas 3 refeições diárias, trabalham as suas 8 horas e mantêm as suas mulheres, imaginam que absolutamente tudo está na mais perfeita ordem. Não. Vocês não estão em ordem.
uma grandeza aí de valores, a morte seria superior à peste, mas no caso aqui não acontece isso, né? A peste, ela simboliza a tirania, né, secular, e a morte sempre presente, sempre sendo servil. Quem são vocês? Eu sou a peste. Eu sou a morte, secretária dela. A peste, a morte. Na verdade, Camus, por exemplo, escreveu o personagem da morte e da peste como a morte era uma secretária, né, com o seu bloquinho, e a peste era um executivo. E o Gabriel transformou realmente na peste e na morte. O que mais te chamou a atenção? Foi a atualidade ou foi a construção mesmo desse texto do Camus para você trazer de volta? A construção do texto. Na verdade, eu já conhecia a obra do Camus, e o que me chamou a atenção foi o fato de estar na época, há um ano atrás, portanto, antes das eleições, bem antes, aqui no Rio, e o Temer tinha feito aquela a entrada como chama? A intervenção militar. Sim, aqui no Rio. É uma ação tão complicada que o próximo estágio, caso aconteça, é o estado de sítio. Pronto, vocês verificaram aí, né? É uma reportagem do G1, né? Ela ainda é um pouco mais longa, né? A gente tem só meia hora aqui de atividade, né? Mas é interessante para vocês verificarem, né? De fato, como é interessante uma adaptação, né? Como essa adaptação ilumina a obra do Camus. Bom, a última coisa que a gente vai demonstrar, né, é a do Emmanuel Dermacy Mota, né, que é o Estado de Sítio, né, de 2017, a obra, bem diferente da do Gabriel, né, inclusive passeou aí pela Europa, pelos Estados Unidos, né, então ela traz alguns elementos bem diferentes, né, e isso é que é mais interessante para a gente verificar as duas obras, né? Como cada uma delas se apresenta, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês um trechinho, é um breve trecho mesmo, de um minutinho só, mostrando alguns, como se fosse um trailer, né? Uma espécie de trailer da obra, né? Do Dermacy Mota. Ces mots n'ont pas de sens pour nous. Ça n'a pas de sens pour nous. Qu'est-ce que je lui dis que je suis pas mort? Moi, si j'étais mort, on le saurait. Et mes membres noués au tien, coulés au fond d'un sommeil sans fin. Je t'attends. Que faites-vous? L'amour. Chut. Voici les marques. Elles font mal, hein? Laisse-moi te regarder souffrir. De quitter cette ville. Allô? Pronto. E aí vocês já percebem, né, que realmente é bem diferente da montagem do Gabriel, né? É bem diferente, mas tem, né, esses elementos voltados para a crítica política, ao autoritarismo, né? Cada um tenta, de alguma maneira, trazer questões da atualidade, né? O Dermacy Mota, por exemplo, fez uma
uma passagem nos Estados Unidos e justamente naquela época bastante Trump, né? Então, de fato, essas coisas são um pouco mais complicadas, né? Bom, é isso, né? Tentei aqui mostrar para vocês de uma maneira bem resumida, porque tem uma reunião que a gente fez no ano passado, que aí a gente fala mais sobre a história mesmo. Vocês procuram lá no canal do GEAC, né? E é isso, ok? Queria agradecer demais a presença de vocês, tá? E próxima semana a gente já começa o mini curso do Homem Revoltado e a gente retorna no final do mês com os justos, né? Coloco lá direitinho, tá bom? Até mais, pessoal. Boa noite. Se cuidem, viu? Tchau, tchau. Valeu, Igor. Valeu.